Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, Consolador Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu o Senhor. Mais um dia vivido e vencido na presença do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, sobre a tua família. Em nome de Jesus, bendito seja tu ao entrar e ao sair. Bendito seja você no seu trabalho, bendito seja você na sua família, no seu lar. Bendito seja todas as coisas, em tudo que você colocar a planta dos seus pés, em tudo que você colocar as suas mãos, sejam benditos, que dê crescimento, que dê prosperidade, que dê alegria, para a glória de Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é conosco, porque o favor e a bondade do Senhor está sobre nós. O seu cuidado, a sua proteção e o seu grande amor está sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós vamos dar início a uma campanha com o tema Visão Espiritual. Eu sou a missionária Jessie, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, de comentar, de compartilhar, para a gente estar alcançando mais almas para Cristo Jesus. Então você que pode, lá em Números, no capítulo 12, no verso 6, diz: Então disse Yahvé, ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. E a palavra principal no dia de hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no verso 17 ao verso 18. Porque quando nós falamos de visão espiritual, é uma forma de dizer para nós cristãos, é uma visão com os olhos do Senhor. É uma visão com os olhos do céu. É uma visão sobrenatural que vai além das coisas físicas. Ela sempre está aqui numa forma bem simples de dizer, a 1000 passos à frente de quem está caminhando de forma natural. Você sempre está muito além das pessoas que têm uma forma de ver a vida de forma comum, vamos se dizer. A pessoa que tem uma visão espiritual, ela sempre está contemplando as movimentações no reino de Deus, as movimentações das quais o Senhor está permitindo, o Senhor está preparando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está executando. A pessoa que tem visão espiritual, ela está sempre 1000 passos além do natural. Ela sempre tem uma visão ampla das coisas. Antes que elas venham a acontecer, quem tem visão espiritual é uma preparação que o Senhor já concede aos seus que o buscam em espírito e em verdade, que estão com o seu coração no Senhor, que estão buscando a face do Altíssimo, pessoas que são tementes a Deus. O Senhor, Ele reserva os seus segredos, os seus mistérios para aqueles que o temem, que o buscam ao Senhor de dia e de noite, que clamam ao seu nome. Deus é maravilhoso e infinitamente poderoso nas suas obras. Então a palavra do Senhor diz aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no verso 17, diz assim: E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. Aqui nós vamos aprender sobre um texto
aonde vai falar que o exército dos sírios, eles são derrotados. Quando o exército dos sírios estava em guerra contra Israel, então o rei da Síria, ele pede conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento, algo que era muito comum quando um povo subia contra o outro para começar a dar início a uma guerra. Eles geralmente armavam o seu acampamento como estratégia, como cerco, para que aquele povo não pudesse sair, que não pudesse pegar mantimento, que não entrasse nem os estrangeiros, nem os mercadores. Então eles deixavam ali o lugar onde eles queriam atacar, eles deixavam, vamos se dizer, sem saída. Eles não podiam nem sair, não podiam nem entrar, como uma estratégia, até que eles soubessem a hora certa para atacar. Então diz que quando o rei da Síria, ele está convocando e armando, preparando para ir acampar e cercar o povo de Deus, aí diz que o profeta Eliseu, ele manda um recado ao rei de Israel, avisando que não fosse para perto daquele lugar onde o rei da Síria, com seus oficiais, estavam armando para pegar o povo. Desprevenido, quem sabe? Pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Mas o profeta Eliseu já tinha avisado para o rei de Israel, então que eles ficassem espertos e que não passassem por aquele caminho. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e os homens ficaram alertas. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então ele manda chamar os seus oficiais e pergunta: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Imagina ele, porque não era possível. Várias vezes ele tenta armar uma cilada, dá errado. Várias vezes ele tenta cercar o povo de Deus. Por várias vezes ele tenta atacar e sempre é frustrado. Não. Agora ele já está muito aborrecido e ele pergunta: qual de vocês é a favor? É amigo? É alguém que está entregando as coisas que a gente está aqui calculando, armando contra aquele povo? Mas um deles responde: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Ou seja, não tinha jeito para ele fazer algo, armar algo contra o povo de Deus, perdão, que o Senhor não iria revelar ao seu povo para os guardar, para os proteger. Então o rei, ele dá uma ordem: descubra onde ele está, que eu prenderei. Então vejamos, a guerra era contra Israel, só que a guerra virou contra o profeta, porque era o profeta que iria levar sempre o que eles armavam, ia levar a notícia para o rei de Israel, frustrando o plano deles. Então ele dá a ordem. E eles voltam e contam que Eliseu estava em Dotã. E ele mandou atrás do profeta Eliseu, aonde ele estava, lá em Dotã, uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e cercaram onde o profeta estava. E na manhã seguinte, bem cedinho, o empregado do Eliseu, o servo de Eliseu, ele se levanta cedinho, sai da casa e ele se depara com aquela tropa da Síria, com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então ele entra na casa e fala para Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Ele fica apavorado. Ele diz: ai, meu mestre, como faremos? Veja só, o profeta Eliseu, ele estava dentro da casa. Quem viu o que estava acontecendo ali ao redor de onde estava o profeta Eliseu e, consequentemente, obviamente, o seu servo,
Foi ele que viu. Então ele volta e fala: ai, Senhor, assustado, imagine, o que nós vamos fazer? Tem um grande exército que cercou onde nós estamos. Só que o posicionamento do profeta Eliseu é diferente. Então, quando ele dá a notícia do que aconteceu, sobre o cerco, o que estava acontecendo do lado de fora, Eliseu disse: não tenha medo. Eliseu disse: pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Olha só o comportamento do profeta. Não tenha medo. Mas para uma pessoa comum, quando eu falo uma pessoa comum, uma pessoa que ainda não tem uma profundidade, vamos usar aqui como no texto, como o profeta Eliseu, um homem que foi tremendo nas suas realizações por causa do poder do Espírito Santo, por causa da unção dobrada que ele recebeu da vida de Elias, um homem que fazia grandes sinais. Olha o comportamento de um homem que tem profundidade com Deus. Olha o comportamento de uma pessoa que tem intimidade com Deus. Isso não significa que a gente não vá, a nossa natureza humana, dependendo da circunstância, não vá sentir. Mas nós estamos falando aqui para entendermos que quando nós estamos caminhando com Deus, ainda que aconteça coisas difíceis na nossa vida, vamos se dizer assim, ainda que esteja acontecendo situações delicadas na nossa vida, o profeta Eliseu, ele se posiciona como alguém que ele sabe que ele está guardado por Deus. Ainda que os homens venham com um grande exército, como estava acontecendo, ainda que os homens se levantem contra a sua vida, ainda que o inferno arme ciladas, coisas para te prejudicar, ainda que o inferno tente tocar em pessoas que você ama, ainda que o inferno, o diabo esteja ameaçando a tua vida, ameaçando os teus, o posicionamento daqueles que andam com o Senhor é lembrar de quem é o nosso Deus. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra. Agindo o Senhor, quem vai impedir? O Senhor está conosco. E nós temos que lembrar que Ele é poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Por isso que nós estamos nessa campanha sobre visão espiritual. Então, o profeta, ele fala para o seu servo não ter medo, porque ainda que tivesse muitos ali ao redor, muito mais havia ao redor do profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu, ele faz uma oração e ele disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos, os seus olhos, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Agora eu te pergunto, qual era mais poderoso? Aqueles homens, aquela multidão do exército da Síria, ou aquela multidão de carruagens, de cavalos com fogo, o exército do Deus vivo? Nós não temos que temer o homem, mas sim o nosso Deus, o seu poder, a sua glória. Ainda que o homem tire a vida de alguém, aquele que está salvo em Cristo Jesus, ele está guardado. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, não desampara aqueles que o buscam, aqueles que o servem. O Senhor, nosso Deus, a visão do reino dos céus é diferente da visão, o enxergar do natural, da nossa vida cotidiana. Quem tem os olhos espirituais estão sempre enxergando as movimentações além do natural. Então, o profeta Eliseu, ele pede: Senhor, abre os seus olhos para que ele veja que não é bem assim. Que ainda que eles estejam aqui querendo me ameaçar, me pegar, fazer algo comigo, eles não vão prevalecer, porque o exército do Deus vivo está aqui me guardando. Então o servo que se assustou quando ele teve aquela visão,
natural daquele cerco, depois que ele tem essa visão sobrenatural, eu entendo perfeitamente que aquele servo, ele descansa e se alegra, e ele não teme mais, ele não se preocupa mais, porque ele viu que maior eram os que estavam com ele. E aquele exército, ele desceu até Eliseu, e Eliseu fez mais uma vez uma oração ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu fala para aquele povo, aqueles homens: esse não é o caminho, nem é esta cidade. Segue-me, e eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. E sucedeu, quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam enxergar. E o Senhor abriu seus olhos, e eles viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria. Olha que tremendo as obras, as realizações das quais o profeta Eliseu passou aqui nesse texto. Deus é maravilhoso, e isso pode acontecer na minha vida, isso pode acontecer na sua vida, do Senhor abrir a nossa visão espiritual, do Senhor, de você orar, você se posicionar e pedir para que o Senhor abra os olhos daqueles que estão debaixo do teu teto, abrir os olhos dos seus filhos, abrir os olhos das suas filhas, para que vejam a eternidade, para que vejam que a vida não é só o que o sistema do mundo ensina. Você pode orar e pedir para que o Senhor abra os olhos dos jovens, dos adolescentes, da sua esposa, do seu esposo, para que vejam que tem uma vida além dessa, que tem só dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Você pode orar, pedir ao Senhor que o Senhor abra os seus olhos e que eles vejam que os caminhos aonde eles estão andando, aonde eles estão caminhando, não são os caminhos do Senhor. Os pensamentos que eles estão tendo não são os pensamentos do Senhor. Se você se aprofundar, se você buscar a Deus, se você clamar ao Senhor, você pode viver experiências maravilhosas com o Senhor, pela oração, pela intimidade, pelo compromisso, a aliança com Deus. Deus é cheio de majestade e cheio de glória. Canta. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, Pai querido, Espírito Santo de Deus. Senhor, assim como o profeta Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do servo, para que ele enxergasse. Senhor, nesta hora, eu clamo a Ti, eu rogo ao Senhor, Pai, abra os nossos olhos para enxergar o mundo espiritual. Abra os nossos olhos para ter visões abertas, Senhor, visões nas orações, Senhor, visões em sonhos, Senhor, experiências maravilhosas do sobrenatural do reino dos céus. Senhor, essa pessoa que está temendo, Pai, Senhor, o cerco do maligno contra a sua saúde, eu clamo a Ti, abra, Senhor, os seus olhos para que ele venha enxergar que isso que está passando na sua saúde não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor dos Exércitos, porque essa pessoa vai receber a cura, vai receber o milagre, vai receber a restituição na sua saúde, o nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor, eu peço agora, Senhor, a Ti eu rogo, Senhor, abre os olhos dessa esposa que está passando situações, Senhor, com seu esposo. Pai, abra os Teus olhos, Senhor, os olhos dessa pessoa, em nome de Jesus, para que venha, Pai, enxergar além, enxergar que esse homem vai ser muito usado por Deus, vai ser um evangelista, vai ser um pastor, vai ser um grande missionário, vai ser um vaso de ouro nas Tuas mãos. Canta. Senhor, eu peço, rogo-te, Senhor, abre os olhos dos pais,
Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, para que eles venham entender que ainda que os filhos tenham tomado um rumo, Pai, que não é da tua vontade, abra os olhos, Senhor, para que eles venham enxergar que quando o Senhor faz uma promessa, o Senhor não é homem para que minta, e o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. O Senhor promete e o Senhor cumpre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre nós visões e níveis, Pai, profundos. Senhor, em nome de Jesus, canta. Senhor, derrama sobre nós, Pai. Senhor, há um entendimento, a unção. Senhor, a intimidade. Meu Deus, que nós venhamos nos posicionar, Senhor, como servos, como filhos, como filhas que têm intimidade diante da intimidação do maligno contra as nossas vidas. Ainda que o inferno venha se levantar, ainda que o inferno venha intimidar, nós estamos seguros, guardados e protegidos, cercados pelas carruagens, os cavalos de fogo do exército do Deus vivo sobre as nossas vidas. Nossa casa está cercada pelo exército, carros e carruagens de fogo, cavalos. Nós estamos cercados pelo fogo do Senhor, em nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde. Abra, Senhor, a nossa visão espiritual para que venhamos enxergar o sobrenatural do reino de Deus, as movimentações. Senhor, agora, em nome de Jesus, abra-te, Efatá, em nome de Jesus, abra-te agora os teus olhos. Abra, Senhor, os nossos olhos. De quereabassore canta, ribasso chequereassore canteria chequereasso. Antes do teu inimigo se levantar contra ti, o Senhor, ele sempre mostra para os seus servos, os seus ungidos, os seus filhos, antes mesmo do maligno se armar contra a tua vida, o Senhor, ele cancela, ele desarma, ele frustra os planos do inimigo contra a tua vida. Não adianta o inimigo se levantar, não adianta perseguir, não adianta te afrontar, porque o exército do Deus vivo estão ao redor daqueles que o buscam, daqueles que o temem, ao Senhor, o Rei da Glória. Fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sejam frustrados, neutralizados na autoridade do nome de Jesus, todo levante do inferno contra a nossa vida agora, em nome de Jesus. Tudo que o maligno está afrontando, armando na vida do povo de Deus está cancelado, frustrado, por terra na autoridade do nome de Jesus, porque ainda tem profetas na terra, ainda tem os ungidos de Deus na terra, aonde o Senhor revela o profundo, o oculto e o escondido, aonde o Senhor abre as comportas dos céus, aonde o Senhor revela os seus segredos, aonde o Senhor traz à luz do nosso entendimento a verdade, o livramento, a abundância, o favor, a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Receba, shekereabassore canta, arabadacaya xereabassi, ribaço shekereassore canta, dicabarrabaço shekeabassou. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia, rabaçaia, shekereassire canta, revaxereassire canta, o Senhor está frustrando tudo que o diabo tem armado para trazer vergonha na tua vida, para trazer vergonha na tua casa. O Senhor está frustrando os planos do diabo contra a nossa vida. Em nome de Jesus eu creio, Senhor, eu tomo posse. Deus te abençoe.
Que araçou, xere, abaçore, cantaraia, xere, derrama, Senhor, a unção, o óleo precioso sobre as nossas cabeças. Unge, Senhor, as nossas cabeças com o teu óleo, o nosso cálice transborda. Revai, axere, açore, canta. Prepara, Senhor, uma mesa diante dos nossos inimigos. Rebaxere, abasfire, canta. Rebaxere, abasfire, canta. Reaçore, abaçore, axéria, faz justiça, Senhor, para com teu povo, os teus filhos. Ribaçore, açoxere, asfi. Ribandocoi, açô, aqueles que estão armando contra as nossas vidas nas empreitadas, aqueles que estão, Senhor, defamando a nossa vida, caluniando, armando ciladas, Senhor, para nos prejudicar, Senhor, nas conversas, Senhor, na sua casa, nos seus encontros. Senhor, faz justiça na nossa vida. Ereaçore, abaçô, xequere, açore, canta. Rebaia, xere, abaçui. Ricantere, açô, xequere, abaçô. Te agradeço, Senhor, por tudo. Ribandocoi, açore, abaçui, xequere, abarra, abaçore, abarra, saia. Abre, Senhor, os nossos olhos para que venhamos enxergar o sobrenatural, o profundo, oculto e escondido, o que o Senhor tem preparado e reservado para o seu povo, para todo aquele que crê em Ti, Senhor, não venha perecer, mas ter a vida eterna. Venha ter, Senhor, a unção, a proteção, a presença preciosa do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Rebai, axéria, abre, Senhor, eu peço-Te, eu rogo os olhos daqueles que estão afastados, aqueles que estão, Senhor, Pai, confusos com o seu chamado, aqueles, meu Pai, que se perderam no caminho, que caíram, que tropeçaram, Rabai, Axere, Asui. Senhor, eu clamo a Ti, tem misericórdia. Abre, Senhor, eu rogo os seus olhos para que vejam que o Senhor é Deus e que o Senhor tem um chamado propósito, Senhor, e que ainda está de pé, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Arabai, Axere, Asui. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor, o Senhor é a porta das ovelhas, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o Senhor é o ômega, o Senhor é o alfa, Arai, Axéria. Nos ensina a olhar com os olhos, enxergar com os olhos dos céus, nos ensina a enxergar com os olhos da Tua preciosa palavra, Rai, Axéria, Recai, Axéria, Basui. Nos ensina a olhar com os olhos, Senhor, das manifestações gloriosas da Tua palavra, dos Teus decretos, dos Teus mistérios. Riquei, Açore, Abasui, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Arai, Axere, Abasui. Deus te abençoe.